Olá, pessoal! Namastê, com o celular em punho aqui para responder as aleatórias dessa semana. São perguntas que vocês me deixam lá no Instagram e eu respondo por aqui em vídeo todas as semanas 3 perguntas. Então eu vou deixar o link aqui para você ir lá deixar a sua pergunta para quem sabe eu responder numa das próximas sessões, dos próximos vídeos ao longo das próximas sextas-feiras. Beleza? Aleatórias. Tamara. Tamara pergunta: quais são os seus planos e objetivos profissionais para o futuro? Quanto tempo temos? Ai, gente, tem acontecido assim coisas muito loucas e muito sincrônicas assim nessa área da minha vida. Primeiro, eu tenho tido cada vez mais clareza assim, né, de como o Portal Despertar ele é uma porta de entrada realmente das pessoas no meu mundo, né? É uma dos presentes, um dos bônus que a gente oferece para o plano anual, né? A gente fez isso no lançamento passado e faremos isso agora em todos os lançamentos. Assinantes anuais têm direito a sessões comigo, então são sessões em grupos pequenos, de no máximo 15, 17 pessoas. Essas sessões elas são oportunidades de aprofundar um pouco. As pessoas elas têm o espaço para falar delas, o espaço para contar um pouco da vida delas, e essas sessões elas são bem estruturadinhas e conduzidas por mim ao longo de um ano. São 4 sessões ao longo de um ano, né? E a gente fez, né, 2 semanas atrás a primeira rodada dessas sessões e foi lindo porque me fez perceber o quanto que eu tava com saudade de estar mais próxima das pessoas, porque por mais que o online seja incrível, ele tá aqui estabelecendo pontes e conexões entre pessoas que talvez nunca se conhecessem ao vivo, se fosse depender da aleatoriedade da vida, né? Por outro lado, eu acho que o online ele deixa a desejar um pouco nessa possibilidade de aprofundar. Então, eu não digo que eu vou voltar a atender como psicóloga um dia, processos constantes, semanais e etc e tal, mas eu tenho sentido muita vontade de trabalhar mais profundamente com menos pessoas, né? Então, essas sessões VIPs, que são o nosso bônus para os assinantes anuais do Portal Despertar, estão me fazendo, assim, matar a saudade de uma parte minha que eu nem sabia que eu sentia saudade, mas eu venho sentindo muita saudade de outras coisas. Eu tô querendo voltar a fazer encontros presenciais para grupos pequenos, de 20, 30 pessoas no máximo. Muito provavelmente ainda no segundo semestre eu comece a armar alguma coisa assim. E também eu tô querendo muito me reunir com pessoas com quem eu amo, pessoas que eu amo muito e que eu valorizo muito, que eu, né, estabelecer parcerias, assim. Eu tenho sentido falta disso, assim, de estar presente de verdade na vida das pessoas. O que é estar presente de verdade? É a oportunidade da pessoa se conectar comigo, olhar no meu olho, falar comigo, né? É diferente de eu estar lá lendo os comentários de vocês numa postagem ou lendo um e-mail que vocês me escreveram. Então eu tenho sentido essa vontade. E eu tô ressignificando, assim, o Portal Despertar ele vem aí na sua versão 3.0, tá comemorando 3 anos, é a terceira versão do Portal Despertar. E eu tô muito empolgada para mostrar isso para vocês. Muito em breve vocês vão ficar sabendo de tudo. Eu vou deixar um link aqui embaixo também para vocês saberem de tudo, todas as novidades. Eu tenho sentido assim um desejo muito grande de redimensionar, assim, porque antes o Portal Despertar eu tenho lá vários cursos online. Vou deixar o link da lojinha também para vocês conhecerem. Tem vários cursos online, tem várias palestras de vários valores e custos, mas eu vinha sentindo o Portal Despertar num lugar errado, assim, dentro da minha vida, né? Hoje, cada vez mais eu vejo o papel do Portal Despertar como um primeiro passo que as pessoas dão para entrar nesse universo de compartilhamento que eu criei ao longo da minha vida, baseado na minha experiência, tanto como psicoterapeuta durante 15 anos, como também instrutora de Qigong, de Yoga, enfim, practitioner em PNL e muitas outras formações que eu tenho, reunida com todo esse universo dos tutores do Portal Despertar. Então, o Portal Despertar, ele é um passo, né? Ele é um primeiro passo nessa jornada, né? Digamos assim. E aí, existem outros passos, né? Então, quem entra no Portal Despertar tem muitas vantagens na hora de comprar os outros cursos online, descontos que vão até 70%. Os assinantes do Portal Despertar também têm descontos dos tutores do Portal Despertar nos seus produtos online, nos seus retiros presenciais, workshops e cursos. Então, eu vejo o Portal Despertar muito como assim, né? É um universo que a pessoa entra e a partir do momento em que ela entrou, tem as sessões online, ela vai ter oportunidade de participar dos encontros presenciais, que num primeiro momento, por ser um número muito reduzido, 20, 30 pessoas, vai ser oferecido exclusivamente para os assinantes do Portal Despertar. Então eu vejo
É muito legal, assim, e é louco. Talvez eu precise gravar um outro vídeo falando sobre isso, porque quando o Gael nasceu, eu quis reduzir tudo aquilo que eu fazia ao Portal Despertar. E agora que o Dante nasceu, eu tô tendo vontade de sair da bolha Portal Despertar, no sentido de estar mais próxima das pessoas, mas evidentemente que os despertos, eles são aí os meus sujeitos principais em tudo aquilo que eu fizer, né? Então, bom, se você quiser saber de mais coisas, o Portal Despertar tá aqui embaixo. A gente em breve deve abrir novas vagas, a gente vai voltar aí com a versão dele completamente redesenhado, na sua terceira versão, no seu terceiro ano de aniversário e com muitas novidades que em breve vocês vão ficar sabendo. Ok? Próxima pergunta, vamos lá. Ih, minha bateria tá acabando, vamos ver se vai sobrar. Próxima pergunta. Peraí que a bateria tá zoada aqui. Ai, tema foda. Você poderia falar um pouco sobre perdão em traição conjugal? Como lidar com mágoa, com raiva? Como perdoar de verdade? Eu não consigo entender aqui o nome da pessoa, porque é um codinome. E assim, eu acho que a questão da principal, assim, eu acho que mais do que perdoar o outro, né? Eu acho que o difícil é perdoar a si mesmo por ter sido traído, né? Acho que a gente vive nessa cultura da culpa é da vítima e isso inclusive transborda na direção das traições conjugais. Eu vivi muitas vezes traições conjugais na minha vida. Não consegui continuar me relacionando com as pessoas que me traíram. Eu tenho uma questão de confiança que é muito frágil. Tanto que acho que é por isso que eu me trabalho tanto assim nesse sentido, sabe? Para confiar na vida, para confiar que vai acontecer aquilo que é o melhor para mim, porque realmente assim, eu vivi alguns casos de traição na minha vida que foram muito difíceis de serem superados e só se superaram realmente com um afastamento total da pessoa. Muitos desses caras hoje eu encontro de vez em quando, falo de vez em quando, mas de fato assim, o relacionamento acabou ali. E como eu só posso falar dos lugares onde eu estive, assim, eu percebo que a minha mente, ela foi uma das principais culpadas, assim, por eu não ter conseguido relaxar e voltar a confiar na relação, né? Porque a minha mente, ela ficava ali constantemente pra mim, falando, né? Porque se você tivesse feito aquilo, se você não tivesse dito aquilo, se você fosse isso, se você fosse mais magro, se você fosse mais inteligente, se você fosse... Então, eu percebo que existia uma sensação dentro de mim como se eu fosse responsável pela traição do outro, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a dinâmica da codependência, mas acho que isso tem muito a ver também com um processo meu de estar sempre, né, buscando em mim, como se eu estivesse passando um pano na atitude do outro e buscando em mim a culpa, né? O motivo pelo qual a outra pessoa não foi legal comigo. Então, essa sempre foi a minha grande dificuldade. Eu acho que perdoar a si mesmo por não ter sido suficiente, entre aspas, tudo isso que eu tô dizendo entre aspas, né? Eu acho que é o mais difícil. Eu acho que existe também o outro extremo, né? Que é quando você se coloca de vítima total. E então você não é responsável por nada do que aconteceu naquele relacionamento. A outra pessoa é o filho da puta, é o desgraçado ou é a desgraçada. E você é o pobrezinho que, oh meu Deus, não teve nada a ver com isso. E aí eu acho que é um outro desafio, que é o desafio de entender que uma relação é 50%, 50%. Você pode não ser responsável pela traição, mas com certeza você tem a sua parcela de responsabilidade em aquele relacionamento estar aberto para uma traição acontecer. Eu atendi muitas pessoas que tinham experimentado traições nas suas vidas e nenhuma delas, assim, acho que nenhuma delas, tentando resgatar aqui na memória, mas acho que nenhuma delas, assim, chegou pra mim com um discurso de meu relacionamento é incrível e eu fui traída. Não, o meu relacionamento tem esse problema, aquele outro problema, né? E eu percebo que existe uma grande parcela de pessoas que aí se utilizam do mecanismo da negação, né? Então, não, esse problema não existe, eu tô explodindo constantemente, mas quando fica tudo bem, eu não penso mais no assunto, eu não tenho o que trabalhar dentro desse relacionamento, tá tudo certo. E aí a traição vem realmente como uma surpresa muito grande. Então, eu acho que uma outra grande questão, uma grande dificuldade, na verdade, de lidar com traições, é você admitir a sua parcela de responsabilidade, não na traição.
porque isso só quem te traiu é responsável, né? Se a pessoa ela escolheu te trair ao invés de fazer qualquer outra coisa, a responsabilidade é só dela. Mas eu nunca conheci um relacionamento completamente harmônico, saudável e estruturado que rolasse uma traição a troco de nada. Então, a minha tendência é olhar para esses dois lados. Se perdoar por não ter sido, entre aspas, suficiente e perdoar a outra pessoa no sentido de que eu também tenho responsabilidade por essa porta ter estado aberta, né? Eu sei que é super difícil falar sobre isso, ainda mais quando você está passando pela situação, mas eu enxergaria esses dois pontos, assim, eu acho que são os principais, tá? Ai, dá até uma bad, né? Pensar nisso, credo, eu acho horrível, odeio pensar nesse assunto. E último aleatório da semana, a pergunta A. O fato de trabalhar com seu marido influencia o casamento? Beijos. Beijos. Eu acho que não tem como não influenciar, né? Eu acho que influencia sim. Eu acho que eu tenho uma grande dificuldade nesse aspecto, que é estar dentro do relacionamento como igual, mas dentro dos nossos trabalhos é como se eu fosse a chefe, né? Como se eu fosse a líder de uma equipe da qual o Ricardo faz parte. Eu acho que eu tenho uma grande dificuldade de me colocar nessa posição e de cobrar resultados, de cobrar que as coisas tenham sido feitas, sem ser... Eu acho que eu tenho uma grande dificuldade de estar sempre buscando esse lugar de líder e não de chefe dentro de mim, né? Então, a líder é aquela que motiva, a chefe é aquela que manda, né? E eu, muitas vezes, acho que tenho um pouco de dificuldade, é um desafio bastante grande isso pra mim, desde a época em que eu comecei a trabalhar com liderança, lá em 2006, quando eu trabalhava no acampamento de férias, né? E eu acho que uma outra grande questão, assim, é que quando a gente está muito atrapalhado de trabalho, é muito comum que tanto eu quanto ele, a gente deixe de prestar atenção na necessidade do relacionamento, da gente estar junto, da gente ver um filme, da gente namorar, da gente ter um momento sozinho para falar de trabalho. Então, isso é uma coisa também que é muito difícil. Mas, por outro lado, eu já pensei nisso várias vezes. Eu acho que... Eu não sei se eu conseguiria me relacionar com alguém que não trabalha comigo e que não vive nesse mundo, porque é um mundo que demanda bastante energia e é um mundo que faz com que seja muito importante a gente olhar na mesma direção, né? Então, antes de qualquer outra coisa, eu me sinto muito grata pelo Ricardo trabalhar comigo, né? E aí a gente só precisa ter um pouco de cuidado sobre a relação. Certo? Esse vídeo ficou muito mais longo do que eu gostaria que tivesse ficado, mas é porque foram perguntas aí que... E a gente se vê na semana que vem com mais um Flávia Responde, mais perguntas que vocês me mandaram, tá bom? Não deixa de checar os links aqui embaixo, ó. Um beijo.